Bom, pessoal, estamos aqui novamente, pessoal do Entenda BNCC. E o assunto que comentamos na aula anterior, no bloco anterior, né? Aula, né? Bloco, né? Anterior, é sobre avaliação. Bom, professora, conforme falamos sobre a didática, né? Também, principalmente do primeiro e segundo ano, né? Hoje vamos falar a tal assustadora avaliação, né? Nossa, muito. Porque a gente vê, principalmente quando as coordenações, vamos já falar basicamente no Fundamental 2, né? Ah, tem que entregar a avaliação dia 15. Você vê que no dia 15, às 23 horas, 59 minutos, estão chegando os e-mails das avaliações dos professores, né? A professora teria, assim, alguma... Como nós podemos fazer, né? Como podemos fazer uma avaliação, né? Que contemple se essas habilidades que foram trabalhadas em salas de aula foram atingidas ou não. A avaliação é algo bem complexo, assim, né? Uhum. Então, a BNCC, ela não traz necessariamente uma prática didática, algum procedimento de como você fazer uma boa prova. Uhum. Então, geralmente as práticas da avaliação a gente adquire na escola mesmo, ou a própria escola, a própria coordenação pedagógica orienta, né? Então, ele fica a cargo da coordenação pedagógica, então não vem ali, né, uma receitinha. Uhum. Mas assim, uma ideia do que pode ser feito, você comentou no bloco anterior, na aula anterior. Vício nosso, Vício, na aula anterior, gente. No bloco anterior você comentou que você costuma colocar os verbos no quadro. Isso. Então assim, o interessante muitas vezes é você mostrar para o aluno quais são os objetivos que ele tem que atingir. Uhum. Você tem que deixar claro para ele quais são as habilidades que ele tem que atingir. Por quê? No final de cada aula, muitas vezes então, você coloca lá os objetivos ou os verbos, né, o que o aluno tem que fazer, as habilidades que ele tem que atingir, ele vai chegar no final da aula e muitas vezes ele mesmo vai saber o que ele atingiu, o que ele não atingiu, né? Então, ele vai muitas vezes ter meios para que ele acompanhe o próprio desenvolvimento. Então, isso tem que estar claro para o aluno. A avaliação, muitas vezes, ela é feita de um jeito que às vezes eu brinco com os meus alunos, né? Mas eu não corrigi sua prova ainda, mas eu não fiz a prova ainda, mas eles sabem que não é o meu perfil de fazer isso. Como punição, né? Como punição, né? A gente punição. brinca porque é um hábito, mas assim, fala assim, mas eu não gosto daquela turma, vou fazer uma prova. Então, admito que muitas vezes, quando você começa na profissão, você não tem essa noção ainda, às vezes você faz umas dessas, né? Mas o interessante é que a avaliação não venha como forma de punição, porque o aluno já acha a escola chata, como a gente já comentou anteriormente. O aluno já não tem muita atenção, muitas vezes, naquela aula, que é só aquela falação. E, de repente, você vai lá e põe aquela avaliação cascuda para a criatura fazer, ele vai falar, pô, mas o que eu tô fazendo aqui? Tô perdido no mundo, né? Tô aqui à deriva, sem saber o que fazer da minha vida. Então, a avaliação, ela não tem que vir como mais uma punição para esse aluno. Sim, nem deve, né? Nem deve, de jeito nenhum. Deve. Então, em lugar, muitas vezes, de você fazer apenas aquela prova, ou de você falar, não, eu vou ferrar aquele aluno, eu vou fazer essa questão com pegadinha, porque ele vai marcar aquela questão errada. Então, isso, a gente vê que é uma forma de punição. Sim. Né? E o aluno, poxa, ele vai chegar na semana de prova, tem aluno que surta. Não, e a gente, daí, se o professor está vendo como uma forma de punição, aí eu pergunto, qual é a função do professor? Exatamente. Em sala de aula? Né? Fazer punição? Não é bem isso, Não né? é bem isso, né? E tem aquela questão, muitas vezes, assim, eu já vi alunos, né, que vão para aula com um terço enrolado na mão, sabe? Sério? Nervosos, porque, ai meu Deus, ou você entrega aquela prova, porque tem muito aquela questão da nota, né? E às vezes eu falo para eles, gente, às vezes um 6 que você realmente aprendeu é melhor do que um 8, 9 que você fez de qualquer jeito e às vezes atingiu sem aquela habilidade adquirida, sem aquela competência que você tinha e sem aquele conhecimento que você necessita. Então ela pega aquela prova, senta, chora, desespera porque a mãe, que o pai vai brigar. Então assim, é um desespero pro aluno. E um desespero pro professor também. Porque muitas vezes tem aquela coisa, né? Você tem que entregar a prova em tal dia. Poxa, tem a semana de prova. Chega naquela semana, o coitado do aluno tá estressado. Sim. E a prova não é algo que você consiga medir exatamente o que o aluno aprendeu ou não. Ele pode ter decorado aquilo na noite anterior, tá lembrando, tá pondo ali. Você pode muitas vezes ponderar questões mais fáceis. Aí você fala, não, mas o aluno tá indo mal em física, mas em biologia ele tá maravilhoso. Porque você... Gente, a gente sabe da nossa área fazer prova difícil, prova fácil, com pegadinha, sem pegadinha. Sim. Então a avaliação ela não tem que ser algo assim desesperador pro aluno. Né? Uma coisa que eu vejo, professores, aí,
se me permitam, né, uma sugestão, é a seguinte. Geralmente, as coordenações pedem, né, nas suas semanas pedagógicas, que se façam os planejamentos. Né? Então, aí fica aquela discussão e tal, e acabam só mudando o ano. Né? Aqueles famosos planejamentos checklist. Né? Eu faço ao contrário. Eu, Carlos Azeitona, faço ao contrário. Sempre fiz ao contrário, independente de base ou não, porque também trabalho para o ensino médio, né? E no ensino médio já vinha, desde 2009, as habilidades do Enem. Ah, sim, aham. Né? As competências e habilidades do Enem. Exatamente. Então, minhas aulas sempre foram focadas em habilidades. Né? E aí, o que eu faço? Primeiramente, eu já monto a minha avaliação, independente de data de coordenação. Minha avaliação já está montada, porque eu já coloquei o verbo ali nas perguntas, né? Então, pergunta 1 é calcular, né? Vamos supor que estou trabalhando com velocidade, né? Calcular, daí eu coloco lá o conteúdo, propriamente dito, e, é claro, o contexto que eu trabalhei em sala de aula com aqueles alunos, né? Vamos calcular a velocidade do Usain Bolt, né? Não uso Fórmula 1, você vê que uma coisa é engraçada, né? Na nossa época, Fórmula 1 era o bambambam, né? Todo domingo era Fórmula 1 na televisão. Exatamente. Né? E era o famoso Ayrton Senna. Sim. Né? Hoje você vê que as televisões, ou um canal, não traz mais Fórmula 1 tanto, né? Quanto antigamente. Hoje traz o quê? Mais esportes e aventuras. Né? Que a gente vê lá em certo programa, é só esportes radicais, ou de aventura com a natureza e tal. Por quê? A Fórmula 1 não atrai mais esse público dessa geração. Não mesmo. Né? Então, eu tenho que usar essa linguagem. Eu não posso mandar calcular a Fórmula 1. Calcule a velocidade de um carro de Fórmula 1, porque não é do contexto muito desse aluno. Exatamente. Né? Para nós, sim, porque tem significado. Para mim, dizer que um carro está a 300 km por hora é óbvio, porque eu assisti várias corridas. Sim. Né? Agora, essa molecada assiste? Não. Muito raramente. Raramente assistem corrida de Fórmula 1. Né? Então, eles vão ver outras coisas, né? Que a própria mídia traz isso, né? Sim. Que faz parte do contexto. Então, as minhas avaliações, eu já faço do ano inteiro. Por quê? Eu já sei, mas aí se você não venceu o conteúdo. Não, eu não trabalho com conteúdo, pessoal, eu trabalho com habilidade. Né? Por mais que a apostila traga o conteúdo. Sim, né? E você, querendo ou não, a gente trabalha. Eu necessito, é claro, obviamente, desse conteúdo, mas eu já sei que na questão número 1, eu já sei o que eu vou cobrar desse aluno, entre aspas, né? Eu sei que vou estar cobrando dele. Mas, então facilita, no meu planejamento, eu já sei que materiais eu vou necessitar para apresentar, se é um vídeo, se é fazer um carrinho, se é puxar, esticar, seja lá o que for, ele vai compreender e quando eu entrar com a minha avaliação, para ele fica muito mais fácil. Com certeza. Meu planejamento, pessoal, já fica muito mais fácil, porque eu já sei o que eu quero avaliar e não o que eu quero cobrar. Porque, pessoal, a avaliação não é para o aluno, é para nós. Sim. Né? Porque se você viu lá, e na avaliação também tem que ter avaliação para auditivo, visual, sinestésico. Conforme comentamos em sala de aula, já entra os auditivos. Sim. Né? O experimento realizado em sala de aula, já entra os sinestésicos. A organização que nós fizemos na tabela tal, já entra os digitais. Exatamente. Né? Então, conforme a figura analisada nos slides nós apresentamos em sala de aula e tal, já entra os visuais. Então você vê que a sua avaliação já está contemplando as quatro formas de comunicação. Exatamente. Do PNL, né? E seu planejamento está claríssimo, porque você já sabe que você vai cobrar, como a professora comentou, né? Planejamento não é engessado, nem uma avaliação engessada. Ora, quando a coordenação falar dia 15 vou ter que entregar, talvez eu tenha que mudar uma questão, talvez tenha que mudar 2 questões, ou nenhuma. Exatamente. Já está pronto. Né? Então, uma coisa que eu sempre falo, a professora comentou na questão aí das habilidades que eu vejo também, para os professores é isso. Fica muito mais claro, você já sabe o que você vai fazer em sala de aula. Exatamente. Né? E facilita, né? A questão das habilidades, você consegue averiguar, né? Se os alunos atingiram uma habilidade ou outras habilidades. E uma coisa que a professora falou que é certa a questão da nota, né, professora?
Nota versus aprendizagem. Será que essa nota 7, essa nota 8, reflete O conhecimento do aluno? a aprendizagem que ele teve vamos dizer, daquele conteúdo? Exatamente. Né? Talvez não. Né? Eu já faço gráficos para mim, que eu vejo que a nota daquela turma, né, a média daquela turma, não corresponde com os acertos e erros que eles tiveram na minha avaliação. Sim. Né? E muitas Ou vezes, parcialmente, né? E muitas vezes você percebe em sala de aula. Porque numa avaliação você tem que levar em consideração o nervosismo do aluno, Sim. né? Às vezes aquele aluno que é muito cobrado em casa, então chega na hora da avaliação ele trava. Tem aluno que às vezes ele tem dificuldade para ler, ele tem dificuldade... Então assim, você tem que ver que a avaliação ela não pode ser só aquela prova. Sim, claro. Então, tem aluno que às vezes você está dando aula e de repente ele levanta a mão e faz uma pergunta assim que você fica, meu Deus. E quando chega na hora da prova, o aluno não sabe botar o conteúdo dele no papel. Aí você pensa, poxa, mas o cara sabe, ele tem o que é necessário. Só que na hora de colocar no papel ali, ele não consegue, porque é uma característica dele. Então, assim, é muito difícil avaliar, é muito difícil. E eu, às vezes, eu penso assim que a nossa forma de avaliação deveria mudar. Não só por causa da BNCC, mas por um contexto geral mesmo. Né? A avaliação, hoje em dia, ela é usada como punição. Eu tive características de professores assim na universidade, eu vejo características de sim colegas. Sim. Né? Então, assim, é muito complexo isso. Só que a gente tem que pensar na avaliação e a gente tem que pensar no aluno como um ser humano também. Sim. A gente tem que pensar nas limitações, no conhecimento que às vezes ele não adquiriu. E a gente tem que fazer, por exemplo, uma prova, digamos assim, quando eu deixo claros os objetivos para o meu aluno e ele tem essa capacidade de saber o que está faltando nele, eu também consigo ver com clareza a habilidade que ele não alcançou muitas vezes. E no momento de uma recuperação, eu não vou simplesmente pegar metade de uma prova, metade da outra, juntar e jogar na recuperação. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que recuperar realmente aquelas habilidades que o aluno não conseguiu atingir. Porque se for para eu fazer ele repetir o que ele já repetiu lá atrás, eu posso muitas vezes... Da mesma forma ainda? Sim. Eu posso muitas vezes estar repetindo lá uma habilidade que ele já adquiriu, que ele já conseguiu chegar a uma competência que ele já tem, e tô deixando para trás uma competência que ele não conseguiu atingir. Então, assim, é difícil de ponderar isso? É claro que é. É complicado? É. É trabalhoso? Agora veja, professora, uma coisa que foi comentado agora é que o aluno ele fica estudando para a prova na noite anterior. Assim. Se a sua prova for de conteúdo, talvez funcione. Talvez funcione. Agora, se a sua avaliação, até eu mudo o termo avaliação de prova, né? Claro, isso é uma questão minha. Mas se você muda para uma avaliação de habilidades, o aluno não vai aprender essa habilidade estudando à noite. Não, de jeito nenhum. Ele não vai. Né? Porque você trabalhou aquela habilidade em sala de aula. Essa habilidade tem que ser trabalhada no seu dia a dia, nas suas aulas. Isso aí, durante o seu bimestre, vamos dizer assim, né? Essas habilidades, né, foram trabalhadas. Com certeza. Então, para o aluno, e daí tem que ficar claro para o aluno, olha, não adianta você estudar na noite anterior, porque eu não trabalho com conteúdo. Estamos trabalhando com habilidade, que é diferente, pessoal. Né? E eu espero que isso fique claro para vocês, né? Porque até, vamos dizer, ontem, né? Por isso nós estamos fazendo esse bate-papo aqui com os professores, porque até ontem todos os professores trabalharam na forma de conteudistas. E os materiais didáticos que são fornecidos para nós são conteudistas. São, totalmente. Né? Eu não conheço nenhum material no mercado, porque eu trabalho para 6 editoras, eu não conheço nenhum material no mercado que esteja escrito por habilidades. No caso do ensino médio. Não tem? Não. O que eles podem colocar que esse conteúdo refere-se a tal habilidade. Mas o material não está escrito em forma de habilidade. Não. E daí, no caso, cai naquela questão ali. Eu estou trabalhando habilidade ou estou trabalhando conteúdo? Sim. Né? São coisas completamente diferentes. Né? E na hora de montar uma prova não é tão fácil assim. Sim, claro que né? não. É complexo o assunto ali. Então, a gente tem que estar sempre se renovando e procurando e compreendendo como né, e trabalhando e mudando para que a gente consiga justamente criar uma avaliação de qualidade que não seja punitiva, que não tenha essa característica do aluno sofrer para fazer essa avaliação, né? Porque a avaliação para eles é tido como, meu Deus, né? Desespero.
E para que não tenha, inclusive, algumas competições, porque às vezes hoje em dia eu vejo assim aqueles alunos que pegam a prova e dobram a nota, assim. Né? E fica, mas por que você dobrou? Não, professora, porque eu tirei nota baixa. Né? Então, é complexo isso, né? Então a gente tem que focar nas habilidades. Como eu falei, nós estamos dando uma sugestão, né? Sim. Não somos donos da verdade, né? Mas funciona, pessoal. Essa forma de primeiro faça a sua avaliação no formato de habilidades. Né? E aí, durante o decorrer, né, você trabalha essas habilidades, né? Não vai ter surpresa para o aluno. Sim. Né? Não vai ter surpresa, porque ele vai fazer correlação. A questão cognitiva dele vai ficar muito mais clara do que apenas conteúdo versus conteúdo. Exatamente. E não é chegar como algumas pessoas pensam às vezes assim, mas então eu vou colocar aquele conteúdo na prova, eu vou trabalhar só isso e eu vou trabalhar em cima daquela prova. A gente tem que trabalhar em cima das habilidades que foram cobradas na prova. O conteúdo, né, a gente vai ter que dar porque ele existe e a gente continua, mas nas habilidades para que ele compreenda aquele conteúdo também. Bom, pessoal, mais um bloco se encerrou. Rápido foi esse bloco, né, galera? Foi muito rápido, né? Sabemos que ainda não tem na internet questões prontas, né? Não. Diferente do ensino médio, que tem até empresas especializadas, ditas da educação, né? Mas nunca mexeram com educação, mas viram um nicho de mercado nisso, né? É fascinante, né, professor, esse nosso mundo educacional, mas temos que encerrar esse bloco. Temos. Meus amigos, no próximo bloco comentaremos sobre os anos finais. Aguardem que já estamos na reta final. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal.